eu gostaria que vocês comentassem, então, os sintomas da menopausa, porque a maior parte das mulheres pensa que os sintomas da menopausa, eles se limitam a calorões, que são chamados de fogacho, e ressecamento vaginal, diminuição da libido, né, da vontade de ter relações sexuais. Mas, gente, a doutora Ana Beatriz está me falando aqui que tem mais de 70 sintomas relacionados à menopausa. Eu fiquei chocada. Sim, nossa, eu tava lendo um artigo que foi publicado recentemente mostrando que a gente tem mais de 76 sintomas descritos como Misericórdia. sintomas da menopausa. E assim, alguns bem comuns que a gente não associa à menopausa: insônia, a irritabilidade. Então a gente vê, assim, não sei se a mãe de vocês já passaram por essa fase, mas fica uma galera meio insuportável ali, que a família inteira tá falando dessa parte de, nossa, tá muito irritada. E é uma irritada com coisas pequenas, sabe? Que não, Que ela não era relevaria pra... em outra situação. Exatamente. Outro sintoma que é bastante falado é sintomas de depressão, que é uma doença tão atual. Sim. Lembrando que a gente não está invalidando os sintomas depressivos, tá? Eu sempre falo isso para os Sim. pacientes. Depressão é uma doença séria que precisa ser tratada, mas às vezes a paciente só está no climatério e aí a gente está tratando como uma depressão que melhoraria fazendo uma terapia hormonal ao invés de usar medicamentos propriamente ditos para depressão. Sim. Então a gente tem, nossa, muitos sintomas. Acho que um dos sintomas climatéricos que elas mais reclamam é o ganho de peso. Também está ligado à menopausa. Então, essa distribuição de gordura mais abdominal, né? A gente acaba invertendo aí essa Proporção, distribuição né? de gordura, né? A mulher tem mais quadril e perna, e aí depois da menopausa a gente vê mais os pacientes com um pouquinho mais de distribuição abdominal, braço, costas, né? Que é uma coisa que elas reclamam bastante. Então, assim, gente, tem muito sintoma de menopausa. Você gostaria de acrescentar mais algum que te chama a atenção? Que de repente a pessoa fala, nossa, nunca pensei que poderia ser isso. Aquela questão que é muito recorrente também da névoa cerebral, né? Que dos Nossa, sintomas sim. cognitivos, né? De falar, nossa, eu tô com uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de memória. E aí, às vezes, até uma indisposição ali junto, parece que aquele cérebro preguiçoso, aquela névoa mesmo cerebral que é descrito, né? Brain fog, do inglês. E é muito recorrente mesmo, né? Então, quando a gente trabalha com isso, a gente tem que ficar atento a isso para, às vezes, amparar até a paciente mesmo, né? Porque às vezes ela fica meio perdida ali, de não entender. Então, esses sintomas que não são específicos da menopausa, mas que estão muito associados, né? Eles são... É muito importante que a gente faça até o rastreio mesmo, né? A gente perguntar, não só escutar a paciente e associar, mas também perguntar sobre isso, porque é muito comum. E a depressão também, né? É muito comum, e às vezes a gente começa a terapia hormonal, faz essa, né, para fazer uma reavaliação depois, né, da terapia hormonal, para ver se melhorou esse quadro todo, né, dessa labilidade de humor e tal, e realmente melhora, né, nos quadros mais leves. A gente também não pode deixar passar quadros de depressão endógena, quando tem alguma história familiar mais importante, um quadro mais grave, lógico, né, mas assim, melhora, né, com a terapia hormonal. Acho que um sintoma também que é bastante comum, que é um sinal, né, acaba sendo um sinal clínico, é a osteopenia, né, essa desmineralização óssea, e que os pacientes têm uma tendência a ter osteoporose. Então, com a menopausa, a mulher acaba desenvolvendo essa falta de cálcio nos ossos e pode ser predisposta a fraturas, né, depois. Então, tem problemas maiores. Tem alguma associação da osteoporose com doenças neurodegenerativas? Da menopausa? Isso, Sim, a gente vê que tem, mas é uma coisa assim que ainda é uma associação mesmo, né? É porque a gente vê que Não as é muito causa e mulheres... consequência. Não é muito causa e consequência, é uma Entendi. associação. É que a gente mais vê nos uma estudos, associação né? do que como uma causa. Tipo, eu tenho osteopenia, por isso eu tenho uma doença. Não, normalmente não, mas tem essa associação. E aí você falou da osteopenia, eu lembrei de uma outra, de alguns outros sintomas importantes, que são as dores articulares. As mulheres na menopausa, nossa, é que agora tá tudo confundindo aí com esse surto de chikungunya que tava tendo. Verdade. Mas assim, dor articular, cefaleia, às vezes a paciente tá indo no neurologista, fazendo vários exames.
né, para investigar uma Aham. cefaleia, e quando a gente vai ver, é a queda hormonal que tá fazendo tudo isso. E você falou da osteoporose, é importante, assim, a gente salientar que esse risco da desmineralização, gente, que palavra difícil, né? Óssea, é pela falta do próprio estrogênio. Sim. Ele ajuda nessa remodelação óssea, e Uhum. quando a gente acaba perdendo o estrogênio, o osso fica mais poroso. Eu costumo brincar com as pacientes que o nosso osso fica que nem o soufflé, sabe? Aquele Adoro. chocolatinho Aerado. da Nestlé, Bem bem aerado. aerado. Então, assim, Sim. qualquer batidinha besta, ele É. quebra. Então, Exatamente. também, por isso, entrar na janela de oportunidade com a Isso. terapia hormonal. Exatamente. Em relação à questão da osteoporose, né, é muito importante a gente, assim, quanto antes melhor, né, para prevenir essa piora da massa óssea, porque o estrógeno está muito relacionado a isso. Mas é importante também que a gente, quando a gente veja, né, faça o diagnóstico de uma osteoporose, que a gente não infira que é da menopausa, né? Às vezes a gente tem que pesquisar causas secundárias mesmo, né, que faz parte desse rastreamento, excluir doenças má absortivas, doença celíaca, hiperparatiroidismo, que é uma elevação do cálcio no sangue, baixa de vitamina D, baixo aporte de cálcio, né? Então, que daí, quando a gente faz isso, a terapia hormonal é uma das peças, né? Então, a gente tem que ajustar as outras também, e isso é muito importante, mas é muito associado, porque o estrógeno é um protetor mesmo de massa óssea, né? E lembrar principalmente que quando a gente tem perdas de massa óssea mais em fêmur, eu acho que a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, tem menos a ver com menos a terapia, associação. com a falta do estrogênio. Quando é no fêmur. Como no fêmur. Quando é mais Normalmente, quando é quando é em vertebral. coluna vertebral, tem mais a ver com a menopausa do que quando é uma perda do fêmur. Então, Entendi. às vezes a gente tem Interessante. paciente que vem e eu falo, olha, não é culpa do hormônio isso investigar, aqui, né? vamos investigar um pouco melhor. E aí Uma outra eu causa, né? encaminho para a minha colega endocrinologista. E eu acho que é É bem isso aí. interessante a gente falar sobre essa questão da osteoporose, porque a gente, com maior frequência, nós temos uma população de mulheres que nessa faixa etária elas estão obesas, elas não fazem terapia de reposição e não fazem atividade física. E a atividade física é uma coisa que ajuda na sedimentação óssea, né? Ativa ali o cálcio no osso. Então a gente tem fator de risco em cima de fator de risco para que a gente tenha osteoporose. E a fratura de fêmur em si, por qualquer motivo no idoso, é uma das causas mais frequentes de morte, de mortalidade Aham. nas mulheres idosas, nos homens idosos também, tá?